Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador. Transmitimos nosso programa através do Facebook e também do YouTube. E estamos falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, graças à internet. E você pode participar enviando a sua mensagem, fazendo o seu comentário. Nosso programa tem a finalidade de trazer o Evangelho à luz dos princípios espíritas, explicar o Evangelho através do Espiritismo, mas também, além de compreendê-lo, também olharmos para a sua prática, a sua vivência no nosso dia a dia. Hoje, nos 4 blocos que formam o nosso programa, teremos a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, acompanhando o autor Caiba Schutel, vamos a mais um ensino de Jesus. Hoje vamos inaugurar o estudo da Carta de Paulo de Tarso a Tito. E no final do programa, teremos então a presença de José Herculano Pires, com sua palavra acerca de uma passagem do Novo Testamento. Vamos, então, iniciar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, colocando aqui na tela a nossa apresentação. Eu vou ficar aqui numa tela menor, aqui do lado, porque hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, especificamente os itens 7 a 10, que o codificador intitulou Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. E ele inicia o estudo a partir de uma passagem que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 25, que colocamos aí na tela para que você possa acompanhar. Então, Mateus, fazendo a narrativa, nos informa: naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Esta passagem, bastante significativa, anotada por Mateus, tem por razão os questionamentos endereçados a Jesus pelos fariseus e também as indagações dos próprios discípulos diretos. E Jesus, então, conversando com seus discípulos, diz que ele dava graças a Deus, que os ensinos dos quais ele, Jesus, era portador, não eram nem para os sábios, nem para os prudentes, mas sim para os simples, para os pequeninos, e podemos aí acrescentar, para os puros de coração. Bem, se tomarmos ao pé da letra esta fala de Jesus, nós, então, teríamos que compreender que toda pessoa culta, toda pessoa de uma cultura maior, toda pessoa de maiores estudos, essa pessoa, então, estaria interditada para o Evangelho, para a realidade da lei divina e da vida espiritual. Mas seria isso mesmo?
E por que Deus faria isso? Então, ele estaria privilegiando determinados filhos e não outros. Então, estudar, conhecer, ter cultura seria condenável? Bem, Allan Kardec, nos seus comentários sobre esta passagem do Evangelho segundo Mateus, ele vai nos explicar que, na verdade, não é isso. Primeiro, porque Deus, sendo perfeito, não poderia privilegiar determinados filhos em detrimento de outros. E segundo, não há como condenar a aquisição de conhecimento. Não há como condenar a cultura, que é da máxima importância, mesmo porque somos destinados a atingir a perfeição. E essa perfeição não é apenas do ponto de vista moral, é também do ponto de vista intelectual. Portanto, Jesus não poderia condenar o conhecimento de maneira alguma. Mas então, o que o mestre quis dizer com essa fala anotada por Mateus? Vamos passar a palavra a Allan Kardec. Ele nos explica. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e, pelos segundos, os orgulhosos envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Então, agora nós temos uma elucidação a respeito da fala de Jesus. Então, quando o mestre se refere aos simples e pequeninos, ele estava se referindo aos humildes. Quando ele se refere aos sábios e prudentes, essa referência é com relação às pessoas orgulhosas de si. O orgulhoso normalmente rejeita Jesus e seus ensinos. Porque os ensinos do mestre são ensinos morais, que requerem a nossa transformação, o nosso melhoramento e a nossa submissão à vontade sábia e perfeita de Deus, nosso Pai. Claro que o orgulhoso não pode admitir isso. Então, temos que tomar muito cuidado com o acúmulo de conhecimentos, porque muitas pessoas se perdem com isso. Acham que por muito conhecerem, por terem estudado muito, por terem várias competências acadêmicas, se acham acima até mesmo de Deus. Aliás, costumam rejeitar a existência da divindade e do mundo espiritual, mesmo diante das provas mais evidentes. Então, Jesus, quando esteve conosco, e já se passam 2000 anos, ele, então, procurou passar os seus ensinos, que são os ensinos acerca da lei divina, da necessidade de nos amarmos, aos humildes, sem confundirmos aqui humildade com pobreza. Muitas pessoas fazem essa confusão. Quando olham para uma pessoa em estado de pobreza material, costumam chamar essa pessoa de humilde. Não. Humildade é uma virtude,
é uma qualidade moral da pessoa que independe das posses materiais, independe da cultura, do conhecimento que se tenha. Nós podemos ter muito dinheiro, termos muito boa posição social, podemos ter formação acadêmica e sermos humildes. Podemos ser pobres, vivendo num casebre, ou até mesmo na rua, e sermos extremamente orgulhosos. Então, uma coisa não é sinônima da outra. Então, riqueza não é sinônimo de orgulho. Pobreza não é sinônimo de humildade. Estamos falando de coisas completamente diferentes. Estamos aqui falando de características de ordem moral. Conquista realizada pelo próprio Espírito. Então, não confundamos as coisas. Muito bem. Então, Kardec está justamente fazendo essa distinção. Quando Jesus olha para os discípulos e diz que agradecia a Deus pelos ensinos estarem chegando aos humildes e não aos orgulhosos, ele tinha razão. Porque os humildes, esses entendem os ensinos morais. Porque não são soberbos, não se acham acima dos outros e nem de Deus. E aí conseguem entender com mais facilidade os ensinos morais e espirituais que os orgulhosos rejeitam, porque normalmente o orgulhoso é também muito vaidoso. Ele é que sabe, ele é que tem a melhor compreensão, ele é que dá as explicações. E é claro que isso gera uma série de problemas, não apenas a nível dos relacionamentos humanos, ou seja, o relacionamento com as outras pessoas, mas também o relacionamento com a própria lei divina, que é rejeitada sumariamente. Mas o Espiritismo, assim como o Evangelho, não condena nem o conhecimento, nem a cultura. Mas lembra que o desenvolvimento das virtudes, das qualidades morais, é que deve reger o desenvolvimento cognitivo e intelectual para direcionar o conhecimento para o bem coletivo. Então, para entender o Evangelho, para compreender o Evangelho, para praticar o Evangelho, precisamos de humildade. Reconhecendo que somos ainda espíritos imperfeitos, que muito temos que nos melhorar, que crescer, que temos muito, mas muito pela frente para chegar à perfeição e que nós quase nada conhecemos. Então, humildade, que deve, aliás, caracterizar o verdadeiro cristão e, portanto, o verdadeiro espírita. É assim, então, que nós desenvolvemos hoje os itens 7 a 10 do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. Vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem, próxima edição do nosso programa. Vamos abrir agora o segundo bloco, que é dedicado ao livro Parábolas e Ensinos de Jesus, obra escrita por Caibar Schutel. E vamos dar aqui uma explicação necessária. Nós não estamos lendo os comentários de Caibar Schutel. Nós os estamos interpretando. Trazemos
trechos do texto de Caiba-Schultz sobre aquela parábola, sobre aquele ensino de Jesus, e fazemos, então, a nossa abordagem, o nosso comentário. Porque, senão, bastaria pedir aqui a todos os nossos telespectadores que peguem o livro e leiam. Então, nós estamos aqui fazendo os nossos próprios comentários. Já estudamos as parábolas e estamos agora desenvolvendo os ensinos de Jesus. Hoje, nós temos uma passagem muito conhecida do Evangelho, que é o paralítico da piscina. A passagem é bem extensa. Então, nós fizemos aqui um slide, o próximo slide, resumindo. Ou seja, é um trecho da passagem, mas nós vamos comentá-la por inteiro. Vamos, então, a esse trecho que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 18. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água for movida, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse é o trecho mais significativo da narrativa trazida por João Evangelista, que foi discípulo direto do nosso mestre Jesus. A cidade de Jerusalém, à época, como aliás a maioria das cidades, era fortificada. As cidades na época ou possuíam muros com portões de entrada ou paliçadas, também com os portões de entrada. A cidade de Jerusalém, por ser uma cidade maior, ela tinha muros de pedra. E ela tinha alguns portais, alguns portões de entrada e saída. Entre eles, o portão de Betsaida. Próximo a esse portão, havia uma fonte que os judeus consideravam ser uma fonte milagrosa, que tinha uma água que curava. E quando essa água borbulhava, ela remexia, bastava mergulhar ali na fonte para que houvesse a cura. Possivelmente, era uma fonte de água termal. Possivelmente. Não podemos afirmar, porque não temos elementos para atestar isso. Mas é uma grande possibilidade. Então, diante dessa piscina, havia um homem que há 38 anos sofria de paralisia dos seus membros. Então, ele tinha uma dificuldade muito grande de conseguir se locomover. Possivelmente, ele só poderia muito mal se arrastar. Então, ele nunca conseguia entrar na fonte, ele nunca conseguia fazer o seu mergulho naquele tanque, naquele poço, para que ele pudesse ser beneficiado daquela água curativa. Jesus, então, olha para ele e pergunta se ele quer ficar são, se de fato ele quer a cura daquela paralisia. E o homem, então, informa que sim, ele quer. Mas o que ele podia fazer? Não tinha ninguém que o carregasse para colocá-lo ali naquela água. E ele não conseguia efetivamente se arrastar, ter uma certa mobilidade que conseguisse passar na frente das outras pessoas que também queriam mergulhar naquela água para obter a cura do seu mal orgânico. Jesus, então,
Recebendo essa informação do próprio homem e percebendo nesse homem, esse espírito reencarnado, a real vontade da cura, e que naqueles 38 anos ele já teria, então, expurgado o mal realizado em existência passada, Jesus, então, o cura. Dá a ordem para ele se levantar e andar. Na sequência da narrativa de João, é exatamente o que vai acontecer. O homem levanta, para o espanto de todo mundo, e começa a caminhar, como se nunca tivesse sido um paralítico. Mas ele era por demais conhecido. 38 anos, com a paralisia. Houve um espanto geral. Mas era um sábado. E por ser sábado, os judeus ortodoxos, fariseus, que haviam sancionado que no sábado não se podia trabalhar, porque o sábado era sagrado, se insurgiram contra Jesus, porque o mestre havia feito uma cura no sábado, e não podia, porque fazer a cura no sábado significava trabalhar, e o trabalho era proibido a todo e qualquer judeu no sábado. Os fariseus perderam assim uma oportunidade maravilhosa, porque Jesus utilizou os recursos da fluidoterapia, do magnetismo espiritual, do qual ele era possuidor. Ele curou um paralítico que se encontrava nesta condição há 38 anos. Portanto, estava diante deles um fenômeno extraordinário. Quem poderia ter esse poder, a não ser aquele que estivesse instituído desse poder diretamente por Deus? Portanto, Jesus, que estava ali à frente deles, não podia ser outro a não ser o Messias, o enviado de Deus, aquele que estava diretamente com Deus. Ele havia acabado de fazer a demonstração do seu poder espiritual, porque nunca ninguém houvera conseguido fazer nada com aquele paralítico para aliviar as suas dores, o seu sofrimento. E Jesus, com uma simples ordem, o curou. Não curou outros que ali estavam, porque Jesus, na sua missão, não veio aqui na Terra para ficar curando as pessoas das suas mazelas físicas, orgânicas. Se ele o fazia apenas em determinadas circunstâncias, em determinadas condições, e a cura nunca era para todos. E ele sempre advertia: vai e não peques mais. Hoje em dia, na doutrina espírita, nós conhecemos muito bem como se realizam as curas de ordem espiritual. O passe, a fluidoterapia, as atividades mediúnicas de ectoplasmia curativa, chamado tratamento espiritual, foi exatamente o que Jesus realizou, mas com uma grande diferença. Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu a conhecer aqui na Terra. E essa informação está na questão 625 do Livro dos Espíritos. E Jesus, como o Espírito mais perfeito que já vimos, é o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso governador espiritual. Portanto, estamos falando de um espírito perfeito. E quando olhamos para nós, vamos reconhecer que somos espíritos imperfeitos.
espíritos. Por isso, os nossos processos de cura, através da fluidoterapia, da prece, através da mediunidade, na ação secundada pelos espíritos benfeitores, ela não se compara ao que Jesus fazia num simples piscar de olhos. Mas é Jesus. Então, as curas espirituais não são nenhuma invenção do espiritismo. Muito pelo contrário. Elas sempre existiram, em todas as épocas da humanidade, de forma mais ostensiva e outras vezes mais oculta. Porque os espíritos sempre interagiram conosco. Os bons espíritos sempre nos auxiliaram. E Jesus também nunca nos abandonou. Mas ele lembrou que podemos fazer tudo o que ele fez e ainda mais. Como? Nos aperfeiçoando, nos melhorando, saindo desta condição de imperfeição para gradativamente a condição de perfeição. O potencial divino temos, mas é preciso acionar a vontade, o querer. É isso que precisamos fazer. Quanto ao sábado, o Espiritismo nada tem a ver com isso. É uma regra meramente humana do judaísmo, mas nós entendemos que Deus sempre trabalhou e continua a trabalhar. Por isso, Jesus dá essa informação aos doutores da lei, aos fariseus. Se meu Pai trabalha sem cessar, eu também. E é assim que devemos nos dispor aqui na existência terrena. Utilizar as nossas forças, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, para trabalhar, nos melhorando e auxiliando os outros a se melhorarem, e assim melhoraremos a nossa humanidade. Tudo isso, então, nós estamos aqui tirando desta passagem o paralítico da piscina, que está no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 1 a 18. Convidamos a você para pegar o Novo Testamento e fazer a leitura na íntegra desta passagem do Evangelho de João, a qual nós transcrevemos apenas uma parte do que está ali na narrativa deste discípulo do nosso Mestre Jesus. Mas entendamos que podemos fazer muito pelo bem do próximo. É uma questão realmente de querer. E o Espiritismo vem nos auxiliar ao nos explicar os mecanismos dessa terapia espiritual e divina. Façamos, então, a nossa parte aqui na Terra. Mas a grande senha para ajudarmos a quem está com o seu mal orgânico, a grande senha é educarmos-nos, melhorarmos-nos, aperfeiçoarmos-nos e, com humildade e fé, acionarmos a vontade, o querer ajudar. Seremos, então, automaticamente auxiliados por Jesus e pelos benfeitores espirituais. Semana que vem, vamos ver mais uma passagem do Evangelho para estudá-la à luz da doutrina espírita. Mas estamos na hora de abrir o terceiro bloco do programa, que é dedicado a Paulo de Tarso, um dos maiores pregadores do Evangelho, a quem muito devemos. Se você não conhece direito Paulo de Tarso, eu lhe convido a entrar na playlist do programa, no canal da Web Rádio Cristo Consolador, no YouTube, e assistir
programas passados, onde estudamos toda a vida e obra de Paulo de Tarso, que foi contemporâneo de Jesus, mas que só depois da crucificação do Mestre é que ele, de fato, vai ter um encontro com o Evangelho e vai se transformar do Saulo de Tarso, o doutor da lei, no Paulo de Tarso, o evangelista. Paulo escreveu muitas cartas, porque ele ficou vários anos como prisioneiro do Império Romano. E então, quando ele foi impedido de continuar as suas viagens de divulgação do Evangelho, ele passou então a escrever cartas às diversas comunidades já criadas em torno do Evangelho. Mas, neste caso aqui, nós vamos estudar hoje uma passagem que está na... Olha, cometemos um erro aqui na imagem, né? Esquecemos de trocar aqui a imagem no slide. Então, onde você está lendo a segunda carta de Paulo ao Timóteo, na verdade, é carta de Paulo a Tito. E hoje nós vamos destacar o versículo 8 do capítulo 1, onde Paulo de Tarso escreve a Tito: mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado. Antes de comentarmos esta passagem, este versículo da carta de Paulo a Tito, vamos conversar um pouco sobre Tito? Você sabe quem ele é? Como ele surge na história do Evangelho? O que ele fez? Bem, as informações históricas sobre Tito são escassas. Na verdade, ele aparece apenas e tão somente nas narrativas de Paulo nas suas cartas. Nós vamos encontrar referências a Tito na segunda epístola aos Coríntios, na carta aos Gálatas e na segunda carta a Timóteo. E, claro, a própria carta endereçada a Tito. Nos Atos dos Apóstolos, estranhamente, Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, não faz referência à existência de Tito, esse discípulo de Paulo de Tarso e pregador do Evangelho. Por isso que muitos historiadores colocam em dúvida a existência de Tito. Mas Paulo, na carta, ele é muito claro ao fazer as recomendações a Tito e ao dizer, então, que Tito está na ilha de Creta, onde, aliás, Paulo de Tarso já havia estado nas suas viagens. E que eles deveriam, ou seja, Paulo deveria se encontrar com Tito na cidade de Nicópolis. Bem, então nós temos toda uma referência que indica que a carta de Paulo a Tito é uma carta autêntica. Olhando, então, as revelações espirituais via mediúnica, nós encontramos no livro romanceado Paulo e Estevão, na psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, autoria do espírito Emmanuel, referência a Tito. Emmanuel afirma que Paulo conheceu Tito na cidade de Antioquia. Tito ainda era adolescente. E, desde então, Paulo apadrinhou Tito e vai fazer dele um divulgador do Evangelho. E confiou a Tito a expansão do cristianismo lá na ilha de Creta. E a carta tem um cunho bastante pessoal, sabe? Do mestre, escrevendo para o discípulo. E Tito seria um não-judeu que se converteu ao cristianismo. Muito bem, com essas informações, vamos então mergulhar aqui nesse versículo. Mas seja hospitaleiro,
bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado. Bem, à luz do Espiritismo, nós compreendemos que o cristão, de uma forma geral, deve ser conhecido pela sua fraternidade e também pela sua humildade, mas igualmente pela sua fé e pelo respeito que devota a toda e qualquer pessoa. Ou seja, o cristão não deve fazer distinções, não deve cultivar preconceitos, porque o cristão sabe que todos aqui na humanidade somos irmãos, porque filhos de um único Pai, Deus. Mas existem diferenças, é verdade. Mas as diferenças existentes na sociedade humana são frutos do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Portanto, é compromisso do cristão sincero, verdadeiro, combater o egoísmo e o orgulho, a começar por si, atacando as causas para corrigir os efeitos. Ou seja, o verdadeiro cristão deve combater em si o egoísmo e o orgulho, e assim ele vai corrigir os efeitos do egoísmo e do orgulho, que são a hipocrisia, a vaidade, a violência e assim por diante. O Evangelho é luz imperecível, tanto para a nossa mente quanto para o nosso coração, ou seja, para a nossa inteligência e para o nosso sentimento. E a fraternidade e a solidariedade devem nos distinguir. Nós espíritas somos cristãos, nunca cansamos de repetir isso. E, portanto, precisamos cultivar a bondade e a caridade. Lembrando aqui da expressão maravilhosa cunhada por Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. E é claro que a bondade e a caridade tem que ser para com todos. Ou seja, temos que passar por cima de etnia, cor de pele, crença religiosa, visão política, status social, gênero sexual, etc., etc. Essas coisas são do mundo ainda muito materialista e egoísta. O verdadeiro cristão tem que estar acima disso. Todos são seus irmãos e suas irmãs. Ao espírita que tem esse conhecimento, porque estuda o Evangelho, mas também conhece a realidade espiritual da vida, cabe uma responsabilidade maior. Sim, porque nós espíritas sabemos da imortalidade da alma, sabemos da continuidade da vida após a morte, sabemos da reencarnação, sabemos que na vida após a morte, a vida futura, vamos levar para ela tanto os vícios quanto as virtudes, os ódios quanto os afetos. E vícios e ódios podem agravar a nossa situação espiritual, gerando sofrimentos, enquanto virtudes e afetos, pelo contrário, vão nos habilitar para encontrar a verdadeira felicidade. Cuidado, cuidado com aquilo que estamos cultivando. Nós estamos no campo das virtudes ou estamos no campo dos vícios? Jesus conhecia muito bem isso. E Paulo de Tarso, estudando o Evangelho, exorta, então, a Tito, seu discípulo, a não se desviar do que é bom e agradável a Deus. Ou seja, não se desviar da fraternidade, da bondade, da ponderação, da justiça, da piedade,
da disciplina, das virtudes. Porque as virtudes é que são úteis ao progresso da humanidade e representam legitimamente as lições do Evangelho. Vamos olhar para nós na atualidade? Se na época lá de Paulo e Tito haviam enormes desafios existenciais e para implantar o Evangelho, hoje não é muito diferente, porque temos desafios de toda a ordem a cada dia. Talvez eles sejam não exatamente aqueles que Paulo e Tito enfrentaram, mas temos outros, não menos difíceis. Então, diante dos desafios, é que precisamos procurar exemplificar as lições de Jesus. Seja no ambiente doméstico, ou seja, no lar, seja na via pública, seja na organização profissional, em que estamos ali desenvolvendo nossas atividades, seja nas instituições comerciais, onde que vamos visitar, vamos fazer nossas compras, seja também no templo da religião que frequentamos, no nosso caso específico, no centro espírita. Não importa onde estejamos e com quem estejamos, temos que envidar todos os esforços em representar legitimamente o Evangelho e o Espiritismo. E isso será facilitado se diariamente trabalharmos o autoconhecimento e a autoeducação, corrigindo em nós as más tendências e desenvolvendo as qualidades morais. Lembremos que fomos chamados para fazer parte do grupo de trabalhadores da Boa Nova. E a transformação moral da humanidade somente pode acontecer através da nossa transformação moral individual, contagiando os nossos irmãos para empreenderem, cada um, a sua própria renovação moral. Essa é a chamada que Paulo de Tarso faz a Tito, o seu discípulo. Não esqueça, onde você estiver e com quem você estiver, representando o Evangelho, que você deve ser sempre hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso e disciplinado. Que essa fala de Paulo de Tarso não seja apenas para Tito, mas seja para cada um de nós. Semana que vem, nós vamos dar, então, continuidade ao estudo da carta de Paulo de Tarso a Tito, seu discípulo e também divulgador do Evangelho, e que tudo indica, historicamente, que ele tenha fixado a residência e realizado todo o seu trabalho na ilha de Creta. Muito bem, está na hora agora da nossa dica literária espírita. E hoje estamos trazendo o livro Lições para a Felicidade, autoria do espírito Joana de Ângeles, na psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, uma publicação da Mansão do Caminho, lá do Centro Espírita, ligado à Mansão do Caminho, e que mantém a leal a Livraria Espírita Alvorada Editora. É uma obra maravilhosa da Joana de Ângeles, que, com base nos ensinos do Evangelho e também nos esclarecimentos espíritas, nos entrega, então, capítulos, textos maravilhosos a respeito do que devemos, de fato, fazer para alcançarmos a felicidade, mesmo que seja a felicidade relativa aqui na Terra. Então, essa é a dica que trazemos hoje para você, o livro Lições para a Felicidade, do espírito Joana de Ângeles, na psicografia do médium Divaldo Franco. Bem, estamos chegando
ao quarto e último bloco do programa, onde cedemos a palavra a José Herculano Pires, falando sobre as lições do Evangelho. A sua fala foi gravada no programa No Limiar do Amanhã, que ele coordenou, apresentou nos anos 1970 a 1974, na cidade de São Paulo, através da Rádio Mulher, que era uma emissora leiga, laica, não espírita. O programa ia ao ar todos os sábados à noite. E agradecemos aquele público, a Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, que resgatou os áudios desse programa e estamos trazendo aqui, no nosso programa, a fala, apenas a fala do Herculano Pires sobre trechos do Novo Testamento. Vamos, então, ao trecho de hoje. Vamos passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 43 ao 45, a seguinte passagem. Depois destes 2 dias, partiu dali para a Galiléia, pois Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra em sua terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo que ele fizera em Jerusalém na ocasião da festa, pois eles também foram à festa. Ao analisar este pequeno trecho do Evangelho de João, devemos lembrar que antes dele, Jesus foi convidado pelos samaritanos para ir até a terra de Samaria e viver com eles durante algum tempo. E Jesus lá permaneceu. Enquanto esteve lá, Jesus, que já havia convertido alguns samaritanos, quer dizer que já os havia levado para a compreensão das verdades do seu evangelho que ele ensinava, enquanto esteve lá entre eles, Jesus continuou ensinando e ao mesmo tempo praticando, realizando curas. E graças ao seu trabalho de evangelização e de curas, ele converteu muitos samaritanos. Jesus, em Jerusalém, já havia feito isto. E justamente por isso os galileus ali presentes, voltando a Galiléia, terra de Jesus, anunciaram ali o que Jesus havia feito em Jerusalém e como havia procedido com os samaritanos, que eram considerados os hereges judeus da época. Justamente por isso é que aqui no trecho fala que Jesus já havia advertido que um profeta não é profeta na sua terra, não recebe honras na sua terra, não é reconhecido como profeta. Jesus dissera isto naturalmente com a intenção de advertir os galileus, porque ele voltaria para lá. E a mostra que ele dera junto aos samaritanos era suficiente para modificar a posição dos galileus a seu respeito. Por isso, quando Jesus voltou então a Galiléia, ali, aqueles que haviam visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, na ocasião da festa, também trataram de homenageá-lo, de render-lhe a sua reverência, de aceitarem a sua grandeza espiritual. Isto facilitou a Jesus a divulgação dos seus princípios na Galiléia. Esse pequeno do Evangelho de João nos dá uma grande lição sobre a natureza do homem, sobre a condição humana. Quando nós convivemos com pessoas que podem nos levar para caminhos certos dentro da nossa própria casa ou dentro da nossa própria cidade, nós geralmente as desprezamos, porque as conhecemos demais e porque estamos acostumados a não considerar dignos de nos trazerem a verdade aqueles que convivem conosco. Entretanto, se uma dessas pessoas sai da sua terra, da sua cidade,
e vai lá fora conquistar louros, ao voltar para a cidade natal, ela é recebida de maneira diferente. Por quê? Porque foi reconhecida lá fora. Isto mostra a falibilidade da condição humana. A maneira por que nós pensamos e nós julgamos os outros, sem levar em consideração os méritos reais de cada um, mas procurando ver sempre através das aparências ou através dos títulos, dos direitos conquistados, daquilo que artificialmente pode elevá-las aos nossos olhos. Por isso, nosso julgamento é sempre precário. Muitos galileus recusaram Jesus porque era galileu. E os judeus, como sabemos, recusaram Jesus porque era um judeu de condição humilde, porque não se elevara às condições superiores da hierarquia sacerdotal do judaísmo. A formalidade exterior é a medida precária de que nos servimos. E Jesus nos chama a atenção para a necessidade de vermos o valor real de cada criatura em si mesma, pelo que ela traz de mensagem e não pelo que ela aparenta. Assim, com a palavra de José Herculano Pires, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a você de todo o coração por este ano maravilhoso de 2023, em que pudemos nos encontrar toda quinta-feira às 17 horas na Web Rádio Cristo Consolador, e também em outros dias e horários, porque o nosso vídeo fica disponível no YouTube através da internet. Desejamos a você paz na sua vida, realizações do bem e do amor em 2024, e que possamos, então, continuar sobre as bênçãos de Jesus, divulgando o Evangelho e o Espiritismo, praticando o bem e o amor ao próximo. Receba um grande abraço, paz na sua vida e até semana que vem, no primeiro programa de 2024.